Não se coloque de pé. Nada vai nos separar, e você me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
Ó grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, contemplando a Tua graça, louvando o Teu nome e em comunhão com os irmãos, meu Pai. Eu peço que o Senhor nos conduza no decorrer deste culto, guie-nos de acordo com aquilo que o Senhor quer passar para cada um de nós e que possamos sair daqui depois vivos da Tua presença e do Teu Espírito sobre nós, meu Pai. É tudo o que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar o coro escolhido para este mês, Doce Espírito, e vamos cantá-lo adorando ao nosso bom Deus. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vai sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. Sei que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vai sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. Sei que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, presença santa, vai sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. Sei que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Sei
que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Sei que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Dizia eu, então hoje vou testar-me a mim mesmo, de forma a que, em vez de olhar para ali e com o barulho das luzes não conseguir ver totalmente, a ver se daqui as luzes também não interferem muito. O problema não está nas luzes, está na minha vista, mas o Senhor sabe todas as coisas. É interessante que quando pensava no tema para partilhar com os irmãos nesta manhã, tinha surgido 1 Coríntios 14, e eu depois pensei assim, mas não faz muito sentido, porquê? E entretanto depois acabei por também tinha, digamos, em mente o desenvolvimento deste tema, ou deste versículo, que se encontra em Jeremias, e então foi para ele que eu depois acabei por me direcionar, buscando naturalmente a direção do Senhor. E eu creio que tal não deixa de ser oportuno, atual, como sempre o é a palavra de Deus, para os nossos dias de hoje. Ó terra, terra, terra. É a exortação que o Senhor faz através do profeta Jeremias. E vamos ver esse texto que está no capítulo 22 de Jeremias. Não vamos ler todo o capítulo, ele é extremamente, não é muito, mas é um pouco extenso. Eu fiz uma seleção de alguns dos versículos deste capítulo. Eu vou pedir então, continuo a pedir um voluntário para ler os versículos que eu selecionei. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu próximo: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E dirão: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses, e os serviram. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dará o salário do seu trabalho.
E entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles que diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Ó terra, terra, terra. E o que é que diz o versículo a seguir? Ouve a palavra do Senhor. Está lá o texto. É natural que nós necessitemos, e muitas vezes falta-nos algum conhecimento, e vamos tentar ver nos slides seguintes um pouco do contexto em que esta passagem ocorre. Ela está a falar acerca de Judá. Mas já muitos anos antes, cerca do ano 722 a.C., o reino do norte, o reino de Israel, tinha sido tomado pelos assírios. Mas Judá e Benjamim continuavam independentes. Mas depois a Síria caiu sob o domínio dos babilónicos e Nabucodonosor intentou expandir o seu império, como veio a fazer, e acabou por conquistar também o reino do sul, o reino de Judá. E era tudo isto que estava em torno deste contexto da passagem que nós temos hoje lido e que se insere no livro do profeta Jeremias. E há um versículo que é considerado, por assim dizer, o centro da mensagem de Deus através de Jeremias para o povo de Israel. Eu coloquei ali um breve comentário acerca de que o livro de Jeremias é composto por 52 capítulos com 1364 versículos. E porquê este que temos aqui, que está em Jeremias capítulo 3, versículo 1? E ele diz, então, ora tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Este não é o versículo na totalidade, e eu vou pedir, por assim dizer, a um voluntário que leia o versículo na totalidade. Jeremias capítulo 3, versículo 1. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher, e ela se ausentar dele, e se ajuntar com outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitas amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então, o contexto, e há outro profeta que fala neste contexto, e desafia esse profeta a casar-se com uma mulher que o haveria de trair. Lembram-se quem foi? Oseias. E o contexto é o mesmo. Aquilo que o Senhor pretendia mostrar era que o povo de Israel tinha se adulterado, tinha se desviado daquilo que era o projeto de Deus para si, e se tinha misturado com os outros povos, tinha adorado a outros deuses, tinha seguido outras religiões e se tinha, por assim dizer, prostituído. E a pergunta que o Jeremias faz é que se porventura
uma mulher tivesse deixado o homem e tivesse casado com outro, e se quisesse voltar para ele a aceitaria? E a resposta, muito naturalmente, era não. Mas o Senhor disse: perante tudo o que vocês fizeram, se vocês se voltarem de novo para mim, eu vos recebo. Eu vos receberei. E temos aqui então um quadro que, para conseguirmos colocar todo num só slide, não é muito fácil. Não sei se os irmãos conseguem ver isso. Vai desde o ano 625 a.C. até o ano 560 a.C. Não se assustem pelo facto de que a contagem dos anos é inversa àquela que nós usamos, porque estamos a falar de anos antes de Cristo. A contagem é decrescente, enquanto que a partir de Cristo a contagem é crescente. E então nós vemos aqui o número de reis que reinaram sobre Judá: Josias, Josias, Jeoaquim. Há aqui depois uma mistura, alguns que têm nomes muito parecidos: Jeoaquim, Jeoaquim, Zedequias e Gedalias, que não era propriamente, ou não foi rei, era um representante de Nabucodonosor em Judá. Portanto, a partir de um momento em que já Judá havia sido tomado por Nabucodonosor, ele deixou lá um representante seu para gerir aquela província, digamos assim. Mas como havia sempre da parte do povo de Israel uma certa rebelião contra o opressor, ele depois acabou por cortar o mal pela raiz, salve seja, não é? E acabou mesmo por os deportar para a Babilónia. O cativeiro ocorre no ano 595, conforme podem ver ali na tabela. É só para percebermos um bocadinho do enquadramento histórico. Ou seja, porque a palavra de Deus ocorreu no tempo e no espaço. E vemos Deus intervir na história, e particularmente na história do seu povo. É muito importante dizer isso. Eu já tenho repetido isto várias vezes. Valeu-me o chumbo na Faculdade de Letras, a uma cadeira, quando eu disse que Deus era com o povo de Israel. No ano seguinte, quando repeti essa cadeira, a pergunta era opcional e tive que responder a outra. Porque se eu respondesse àquela pergunta, ia dizer precisamente a mesma coisa. Poderia ainda hoje estar a ter que repetir aquela cadeira, mas nunca iria deixar de negar que Deus é com Israel. Mesmo quando Israel é infiel, Deus permanece fiel. Deus não pode negar-se a si mesmo. E isso, o mesmo acontece connosco, conforme Ele nos diz também na sua palavra. Pois bem, então, vamos tentar ver se isto já não saiu tudo do sítio. Já fiz aqui, carreguei onde não devia. Ai, Ambrósio, era um pai da igreja. Parece que já voltou ao sítio. Não é mau. Não é totalmente, mas isto com jeito vai lá, não é? Pode levar o seu tempo. Então, voltamos a... Ok. Então, no slide seguinte, temos de novo
o versículo que serve de base para a nossa meditação. Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. E ainda que estas palavras tenham sido dirigidas ao povo de Israel, parece que ela é mais universal do que propriamente o povo de Israel. Ainda hoje, o Senhor continua a dizer: ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Ainda hoje o Senhor deseja que todos em todo o lugar o conheçam e o aceitem como único e suficiente Salvador. Se nós voltássemos um pouco ao início do texto que nós lemos, íamos ver precisamente isso. No versículo 3, diz: assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça. Estão a acompanhar-me ali? Exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor. Não oprimais o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não façais violência, peço desculpa, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Esta semana, veio mesmo a propósito, esta semana nós tivemos a oportunidade de ouvir, aqueles que ouvem notícias, às vezes é importante sabermos em que mundo vivemos e o que é que se está a passar à nossa volta, por isso eu gosto no mínimo de ouvir as notícias. O que é que aconteceu em Beja? Lembram-se? O que é que aconteceu em Beja? A forma como é que eu ia dizer, oficiais ou praças e também oficiais da GNR e da PSP estavam a proceder de uma forma errada para com aqueles imigrantes que estavam a ser explorados naquela fazenda. E a palavra de Deus continua válida não só para o povo de Israel, mas também para todos nós. Não expoliais o estrangeiro. Ora bem, isto foi outra vez abaixo, e agora? Estão a ver como a tecnologia às vezes só atrapalha? E a falta de vista também. Então, não expoliais, assim diz o Senhor dos Exércitos, juízo e justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor. Todos nós imaginamos, ou pelo menos eu imagino, que, desculpem usar a expressão, mas é uma expressão popular, que toda aquela montanha vai parir um rato. Ou seja, vai dar em nada. Mas continua a ser um grito que importa ter em linha de conta. De que forma é que nós estamos a tratar o estrangeiro? O povo de Israel foi durante muitos anos estrangeiro. Foi estrangeiro no Egito, foi estrangeiro quando esteve fora da sua terra, e Deus cuidou do seu povo. Deus continua a cuidar do fraco. Deus continua a cuidar do oprimido. Deus continua a zelar por aqueles que necessitam da sua intervenção e da sua operação. Não
opressais, ou portanto não expolieis, não o opressor, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente. Nós estamos a viver num contexto atual de violência. Violência internacional e ao mesmo tempo violência já até em termos nacionais. Porque as pessoas estão a começar a sentir-se sem governo, desorientadas. Não estou a falar concretamente ou unicamente sobre o nosso país, mas a nível nacional. Olhamos para a América e vemos lá os porta-aviões preparados para a invasão. Possivelmente não deve passar desta semana. Olhamos para a Palestina e vemos o que é que está a passar. Olhamos para a Ucrânia e vemos o que é que está a passar. Olhamos para as manifestações que ocorrem um pouco por todas as cidades aqui portuguesas e vemos o que é que se está a passar. Que contexto mais atual é este? Então, eu gostaria de pelo menos só refletir sobre 3 pontos a respeito deste tema. E em primeiro lugar dizer o seguinte: a terra é do Senhor. E o salmista, no Salmo 24, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pois tudo começa, tudo torto nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E tudo começa ou nasce torto porque o ser humano não reconhece que todas as coisas são do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E andamos nós aqui quais baratas tontas, procurando exercer o nosso juízo e, no fundo, indo contra os propósitos de Deus. A terra é do Senhor. Não só a terra, mas também aqueles que nela habitam. Em segundo lugar, temos então o outro aspecto a considerar. A terra está escrava do pecado. E em João, no capítulo 8, versículos 34 a 36, o próprio Senhor Jesus disse, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a terra está escrava do pecado. A terra está escrava da ação de Satanás. E ainda há pouco a Isabel falava acerca da forma como as pessoas procuram encontrar soluções para a sua própria desgraça em lugares completamente errados, em vez de procurarem no Senhor. Muitas vezes até na própria feitiçaria, na própria idolatria. Mas o Senhor é aquele que nos pode libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda sobre este mesmo tema, sobre este mesmo assunto, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. A terra precisa ouvir a palavra do Senhor. E eu estou certo que todos nós concordamos com isso.
Mas sabem o que é que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos? E eu creio que não coloquei aqui todos os versículos, porque iam até ao versículo 15, e não sei porque terminei aqui no versículo 13, mas eles, por assim dizer, resumem isto mesmo. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. E depois, quando eu encontro uma expressão, a Escritura diz, eu gosto sempre de ir confirmar onde é que disse. Não vamos naturalmente ler esses textos, mas temos-los ali à frente, Isaías capítulo 28, versículos 16, e também no capítulo 49, os versículos 22 a 23, e também em Jeremias 17, 7. Talvez porque estamos em Jeremias, poderá ser mais fácil ler só o 17, 7 de Jeremias e ver o que é que ele diz. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, o que é que nos diz aqui? Todo aquele que crer no Senhor não será confundido. Isto é o que a palavra de Deus nos promete. É isto que a palavra de Deus nos revela. E muitas vezes vemos pessoas confusas, pessoas que, se nós falamos com elas, o que é que elas dizem? Eu cá tenho a minha fé. Resta perguntar, fé em quê? Fé em quem? Porque na realidade, se tiverem a sua fé depositada em Jesus, com certeza não serão ou não estarão confundidas. Também, em segundo lugar, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença entre judeu e grego, não há diferença entre português e brasileiro, não há diferença entre holandês e são tomense, não há diferença entre angolano e moçambicano, não há diferença entre qualquer um de nós. Entre nepalês, não sei se estou a esquecer-me de alguém. Não há diferença. Todos nós somos iguais e carentes da graça de Deus. E todos nós somos salvos pela fé, por meio da graça. Então, voltamos ao versículo inicial, quando diz: não oprimam o estrangeiro que está no meio de vós. E nós, em particular, os portugueses, fomos e somos ainda estrangeiros em muitos países. O nosso irmão João e a irmã Manuela são prova disso. Têm os seus filhos, ora na Suíça, outro na Alemanha. Nós hoje temos a nossa neta na Holanda. O mundo cada vez é mais pequenino. E nós acabamos por nos sentirmos em casa, onde quer que estejamos. E especialmente quando estamos na casa do Senhor. Especialmente quando estamos entre o povo do Senhor. Eu já tive a oportunidade de referir que quando há tempos, um mês talvez, não sei, tivemos com a Yara lá na Holanda, e eu vi que havia uma igreja, neste caso do Exército de Salvação. Eu fiz questão que no domingo, às 10 da manhã, por sinal, visitássemos aquela igreja. E nós sentimos-nos em casa. Não percebíamos patavina do que eles diziam, especialmente quando falavam em holandês, porque é uma língua diferente. Mas o amor cristão, esse sente-se, expressa-se no acolhimento, expressa-se no cuidado, na atenção, na forma como somos recebidos. Sentimos-nos que fazemos parte da mesma
da mesma fé, da mesma família, da família de Deus. Ainda aqui no texto que líamos há pouco, ou começámos a ler, diz-nos porquanto não há diferença entre judeu e grego, porquanto porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Rico para com todos. Qual é a riqueza de que o apóstolo está aqui a falar? A graça. Cristo. Cristo. Ainda há pouco, quando cantávamos, eu estava a ler ou a relembrar o cântico. E ele fala-nos do Espírito, mas depois refere que esse Espírito é o Espírito de Deus, e depois, no slide seguinte, fala acerca de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito são um. Não trabalham separadamente. Não recebemos Deus às prestações, nem Deus age em nós de forma isolada. Ele é um e a sua ação em nós é uma. Ele é o Senhor rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou pedir talvez para os irmãos que possam ler o versículo 14 e 15, que eu tinha também aqui colocado, não sei por que razão ele depois não ficou, quer dizer, a razão foi porque eu não a coloquei, portanto, só pode ser essa. Não estou a... Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, a terra precisa de ouvir a palavra do Senhor. E fazia todo o sentido ler estes últimos versículos. Porque tudo aquilo que nós já conhecemos, tudo aquilo que nós já experimentamos, tudo aquilo que já vivemos, como é que os outros vão conhecer se não houver quem pregue? Como é que os outros vão conhecer se não houver quem anuncie estas boas novas da salvação que há em Cristo Jesus? E essa missão, essa responsabilidade é minha e é tua. É de toda a igreja. É de cada um de nós. Por isso, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Mas como é que ouvirão? Se não há quem pregue. Como é que ouvirão se não forem enviados? Então a responsabilidade é nossa. A missão é nossa. O Senhor nos incumbiu, como sua igreja, de levar o Evangelho a toda a criatura. Eu gosto sempre, já se aperceberam disso, ou pelo menos eu tenho feito alusão a isso, de escolher uma imagem, que às vezes não é fácil, que ilustre o tema que estamos a anunciar. O que é que acham que esta imagem revela? São poucos os ceifeiros. Sim, mas, certo, vemos aqui alguém que parece ter uma Bíblia, o livro, com certeza, a correr neste campo. Ide
por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, e aquele que crer será salvo. Esta é a promessa do Senhor. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Sabem o que é que Isaías disse ao Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que nós possamos responder da mesma forma à chamada do Senhor. Senhor, queremos dar-te graças por aquilo que tu nos revelas na tua palavra. E que tu continuas, Senhor, a desejar que todos aqueles que habitam nesta terra te conheçam como único e suficiente Salvador. Que venham ao conhecimento de Jesus como seu Salvador. Que tu possas, Senhor, reinar em seus corações. E estamos certos, Senhor, que realmente quão diferentes seriam as coisas se tu fosses o Rei das nossas vidas. Se fosses com os governantes das nossas nações. Se tu fosses com aqueles que estão à frente dos destinos deste mundo. Mas sabemos, Senhor, que estamos nas tuas mãos e que nenhum dos cabelos da nossa cabeça se cairão sem que tu saibas. E por isso confiamos em ti, descansamos em ti e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor, mais uma vez pela a palavra. Irmão, vamos se colocar de pé, vamos cantar o coro, Clama ao Senhor. Jesus, Salvador, Senhor, não há como tu. Todos os dias quero louvar o teu maravilhoso amor. Conforto, escudo, és minha torre, refúgio, em cada sopro, tudo que sou, sempre te vou adorar. Aclama ao Senhor toda a terra a cantar, poder, majestade, louvor para o Rei. Montanhas se prostram e o mar arruzia ao som do teu nome. Louvo a obra que vem das tuas mãos, declaro que te amo, estou firme em ti. Nada se compara às promessas que tenho em ti. Meu Jesus, Salvador, Senhor, não há como tu. Todos os
dias quero louvar o teu maravilhoso amor. Conforto, escudo, és minha torre, refúgio em cada sopro, tudo que sou, sempre te vou adorar. Aclama ao Senhor toda a terra a cantar, poder, majestade, louvor para o Rei. Montanhas se prostram e o mar a rugir ao som do teu nome. Louvo a obra que vem das tuas mãos. Declaro que te amo, estou firme em ti. Nada se compara às promessas que tenho. Aclame ao Senhor toda a terra a cantar, poder, majestade, louvor para o Rei. Montanhas se prostram e o mar a rugir ao som do teu nome. Louvo a obra que vem das tuas mãos. Declaro que te amo e estou firme em ti. Nada se compara às promessas que tenho. Nada se compara às promessas que tenho. Nada se compara às promessas que tenho em ti. Amém. Podemos sentar. Bem, neste momento então vamos passar para a parte dos dízimos e das ofertas, e como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 9:7, que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo
tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Ó grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, pela oportunidade de virmos à Tua casa, contribuirmos com a Tua obra, tirarmos um pouco, Senhor, mesmo que mínimo, daquilo que é o nosso ganho mensal, para contribuir com a Tua palavra e com a Tua obra, meu Pai. Eu gostaria de pedir que o Senhor nos conduza no decorrer deste culto e também utilize esse dinheiro levantado da melhor forma possível em prol da Tua obra, meu Pai. É tudo que eu peço e agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. O que é que acabámos de cantar agora? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E nós temos visto a fidelidade de Deus. Nós temos visto a fidelidade de Deus. Temos orado por tantas situações e temos visto como Deus tem ouvido as nossas orações. Eu hoje de manhã estava a perguntar à Andreia: Andreia, como é que está a tua consulta? E a Andreia disse: pois... não era para dia 4, era para dia 4, mas resolveram colocá-la para dia 17. Mas graças a Deus que há uma consulta já marcada. E no nome do Senhor que realmente seja naquele dia. Damos graças a Deus por aquilo que Ele tem feito também pela irmã Mila e vai continuar a fazer. Ela hoje estava bastante
um pouco mais aflita, mas continuamos a orar por si, irmã, e sabemos que o Senhor vai cumprir a obra que Ele já começou na sua própria vida. Também a Sara temos orado por uma casa, por um quarto, e nós sabemos que a seu tempo Deus faz tudo muito bem e vai preparar algo como ela já preparou do próprio emprego, não é? Damos graças a Deus porque a nossa irmã Amrei não está connosco, mas está em missão. E damos graças a Deus porque ela está em missão, não é porque ela não está connosco. Ela não está connosco porque está em missão. Continuemos a orar pela nossa irmã, continuemos a orar pelo ministério da qual ela faz parte, para que o Senhor possa dar aos nossos irmãos a casa que o Senhor já tem preparada para eles também. Continuamos orando pela nossa Maria. A Maria, ficámos a saber na semana passada que ela vai se ausentar, vai para Moçambique. Nós queremos que ela vá a Moçambique, não vá para Moçambique, mas o Senhor sabe o que é melhor para a Maria. Ela tem a sua família, tem a sua filhinha lá, e o Senhor sabe o que é o melhor para a Maria. Continuemos a orar pela Maria, para que o Senhor possa dirigir todas as coisas no que respeita à sua vida. E nós sabemos que onde o Senhor nos quer, é aí o nosso lugar. Por isso, o Senhor conhece todas as coisas. Também queremos continuar a desafiar os irmãos para estarem conosco em oração, à terça-feira às 9 horas, através do Zoom. O link é enviado para o WhatsApp da igreja e para outras pessoas que o desejem. E se Deus permitir assim, ali estaremos juntos para termos um tempo em oração. Dia 1, neste caso vai ser no dia 2, dia 1, faz 3 anos que começámos as nossas reuniões via Zoom. Já lá vão 3 anos. E damos graças a Deus pela perseverança, pela persistência, pela teimosia de muitos em estarem reunidos em oração. Porque nós sabemos, como já temos ouvido, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós acreditamos que o Senhor pode todas as coisas. Hoje não há aniversariantes, mas estamos quase a chegar ao nosso culto de Natal. E eu peço ao Johan que não seja demais, porque cada domingo, se calhar não sabes, mas eu ouço os comentários. Era assim? Tá bem, já percebi. Ou seja, nós falamos, mas depois sempre fica alguma coisa para trás, né? Isso mesmo. Tá bem. Então, como nós já falamos aqui algumas vezes, o culto de Natal esse ano será no Casal da Popa, na casa da irmã Isabel, exatamente no dia 21 de dezembro, e diferente das últimas edições, essa vai começar às 5h30 da tarde. Portanto, às 5h30 todos já tem que estar lá para iniciarmos esse culto. O tema, como já foi dito anteriormente, é o presente da graça, baseado em Efésios 2:8, ou seja, Jesus como presente de Deus. Aqui, mais uma vez, eu faço o apelo, não estou a ver aqui mesmo nenhuma das crianças, enfim. Não sei até que ponto esse apelo está a ser útil realmente, mas fazemos a nossa parte. Peço aos pais que tragam as crianças no culto, especialmente na escola bíblica dominical, para que seja possível desenvolver o trabalho com elas. A Andréia, nesse caso, desenvolveu o trabalho com elas, de criar os símbolos do Natal, ou seja, a manjedoura simbólica para enfeitar o local e também a cruz, e também principalmente para ensaiarmos a encenação para o dia, que é uma encenação simples, mas é preciso pessoas, e nesse caso crianças, para poder participar. Portanto, é uma encenação que não exige falas, não exige nada disso, é uma coisa bem simples. Portanto, só apelo aos pais realmente que tragam as crianças no domingo de manhã para que seja possível desenvolver esse trabalho. Com relação à ceia dos irmãos, eu já fiz o Excel com aquilo que eram os pratos típicos, já enviei para as nossas revisoras, e eu estou esperando. Já foi revisto? Já foi revista a lista? Tu tens, ou tu estás à espera de 500 pessoas, ou então... Pronto, já viram que noção de quantidade e essas coisas não é comigo, por isso
A revisão já foi feita, né? Mais ou menos ainda feita. Quando tiver 100%, vamos mandar para o grupo da igreja. Aqui seria só um exemplo que não ficou muito bem feito, enfim. E, portanto, vemo-nos lá. Johan, o que é que tu achas de começarmos a pensar que jovens e adultos também são necessários para a encenação? Pode ser, na ausência de crianças, não é? Fazemos com os adultos. Então, gostaríamos de lançar aqui um desafio. Quem estiver disponível para ajudar, para ser figurante, porque vão ser mais figurantes, não é? Figurante na festa de Natal, então, não precisa falar português? Não tem falas, portanto... É o culto, é durante o culto. É isso mesmo. Então a Isabela é a nossa figurante também. Oh, ótimo, ótimo. Então, jovens, adultos, vamos estar todos. Idosos também. E olha, e por que não levarem uma mantinha, não é? Os mais friorentos levaram uma mantinha. Tá bom. Então, eu chamava o grupo Louvor, sim. Irmãos, todos juntos ainda vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus, chamado Quem Dizes Que Eu Sou, e vamos cantá-lo de pé, com a firmeza em quem nós somos em Cristo. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Perdido ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, sempre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou.
escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar e enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Canto a casa ao Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém. Escolhido, perdoado e libertado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu há pouco, peço desculpa se eu me esqueci de alguma das nacionalidades quando as mencionei. São tantas, pela graça de Deus, que às vezes algumas não me ocorrem imediatamente. Mas ocorre-me uma coisa pela qual também devemos orar, no que diz respeito à lusofonia, aquilo que está a passar-se na Guiné-Bissau. Particularmente por causa daquele povo. E nós devemos interceder por todos aqueles que sofrem. Vamos orar. Senhor, queremos mais uma vez te agradecer por este tempo passado na tua presença. Agradecer-te, Senhor, por aquilo que tu prometes na tua palavra, a cada um daqueles que em ti confia. Queremos, Senhor, colocar nas tuas mãos a tua igreja, cada uma das famílias que a compõem, lembrando desde as crianças até aos mais idosos, e sabemos, Senhor, que tu conheces as necessidades de cada um. Tu sabes todas as coisas. E, acima de tudo, Senhor, tu sabes o quanto nós precisamos que tu reines nas nossas vidas, que tu reines nas nossas nações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a tua palavra. E, na realidade, isso não acontece. Queremos, pois, entregar nas tuas mãos cada uma das nações que compõem aqui a tua igreja, mas, acima de tudo, cada uma das famílias que a compõem, na certeza, Senhor, que tu irás fazer melhor do que aquilo que nós sabemos pedir. Entregamos, Senhor, esta semana nas tuas mãos, gratos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém. Uma boa semana para todos. Até terça-feira. Não se esqueçam, via Zoom.